Sempre que alguém me pergunta sobre educação financeira e organização pessoal do dinheiro, eu falo que, em resumo, é algo muito simples e que todo mundo sabe. Mas que, na verdade, a minoria pratica porque é simples, mas não significa que seja fácil de seguir com constância, principalmente no começo. Enfim, no vídeo de hoje vou falar mais o básico do básico da educação financeira que quem vê de fora pensa, mas isso é óbvio, todo mundo sabe. Porém, na verdade, quem fala isso muitas vezes não põe em prática nem metade da educação financeira básica. Então, sem enrolação, vamos começar aqui com a primeira obviedade da educação financeira: gastar menos do que ganhar. Essa aqui é clássica, né? Podemos dizer que é o néctar da educação financeira. Como eu já falei, é o lema aqui do canal: nunca gaste tudo que você ganhar. De toda vez que você receber sua renda ou qualquer dinheiro a mais, já encarar a ideia de você reservar uma parcela para você como se fosse um boleto que você deve pagar para você mesmo. Pode parecer meio confuso, mas é bem simples. São como os conselhos de Arcade do livro Homem Mais Rico da Babilônia. A cada 10 moedas que ganhar, gaste apenas 9 ou menos. Faça o orçamento de seus gastos para dar conta de suas necessidades, alguns prazeres e mesmo assim poupar pelo menos 10%. Eu gosto muito desse livro porque ele fala o básico das finanças pessoais, mas o básico que funciona. E é claro que se você conseguir poupar mais de 10%, melhor ainda. Mas se você hoje só pode 10%, comece mesmo assim. Por exemplo, se ganha R$2.000 por mês, poupar R$200 todos os meses. Ou se caso você está em uma fase de grande aperto financeiro, comece nem que seja com R$50 por mês só para criar o hábito de poupar. Pode parecer que não, mas criar esse hábito é importantíssimo. Olha, para você ter uma ideia, segundo o levantamento da Ambima de 2023, 2 a cada 10 brasileiros gastavam menos do que a própria renda. Veja como é raridade aqui no Brasil alguém gastar menos do que ganha. Esse é um hábito valioso que te traz muito mais segurança e tranquilidade na vida, do que viver sempre gastando tudo e sempre preocupado com o próximo mês. E eu sei, é muito mais complicado começar a gastar menos do que ganhar estando em uma fase de grande dificuldade financeira. Mas como eu disse, se você começar com pelo menos R$50 por mês, já começa a mudar esse ciclo de viver gastando tudo que ganha. E sim, R$50 por mês não vai fazer diferença financeira, até porque é muito pouco mensalmente. Mas a ideia aqui é que se você tá no aperto de viver sempre gastando tudo que ganha, é você começar a poupar nem que seja uma pequena quantia por mês para formar esse hábito por alguns meses. Para assim, quando começar a tomar as rédeas mesmo da sua vida financeira, começar a poupar uma quantia maior por já ter criado esse hábito. Porque vai por mim, tendo esse hábito formado, você vai levar para a vida toda. Tanto organizando as finanças, tanto por gastar menos e também buscando ganhar mais. Mas enfim, poupar dinheiro todo mês para quê exatamente? Para primeiramente ter uma reserva de emergência. Outra coisa óbvia nas finanças pessoais que sempre que falo para alguém sobre reserva de emergência, a pessoa fala: sim, é sempre bom ter uma reserva financeira, né? Mas a verdade é que a minoria da minoria tem reserva de emergência. Até porque, se segundo a pesquisa da Ambima apenas 20% dos entrevistados gastavam menos do que ganhavam, imagina ter reserva de emergência. Para você que não sabe para que serve a reserva de emergência, é você ter um dinheiro que vai te amparar em momentos de imprevistos. Por exemplo, de dar problema no seu carro, dar problema no encanamento da casa, ficar doente ou até mesmo ser demitido. E é claro que imprevistos nunca são bem-vindos. Mas tenho certeza que tendo reserva, a pessoa consegue lidar com muito mais tranquilidade em comparação com alguém que não tem nada, que só acumula dívidas e está sempre zerado. E claro, quanto maior sua reserva, maior a segurança financeira. O que é consenso entre os especialistas em finanças pessoais é termos 6 meses do nosso custo de vida na reserva. Ou seja, se você gasta mensalmente R$3.000, ter R$18.000 na reserva já é considerada uma reserva de emergência completa. E não é por isso que você deve desanimar. Como eu já falei em outros vídeos, ter qualquer dinheiro na reserva já é melhor do que não ter nada. Por exemplo, ter R$100, R$500, R$1.000, bom, qualquer dinheiro vai ser bom em comparação a não ter nada. Porém, se você quer ter uma segurança ainda maior, pode ter uma reserva de 1 ano do seu custo de vida, por exemplo. Imagina, isso significa que se caso ficar sem renda, consegue viver apenas com o dinheiro da reserva por 1 ano inteiro, tendo essa flexibilidade se caso você quiser trocar de carreira ou de cidade, por exemplo. Eu já vi alguns comentários aí de pessoas falando que não gostam da ideia de ter reserva de emergência, porque é como se você estivesse esperando por imprevistos. Mas na verdade é o contrário. Quando não temos reserva, os imprevistos aparecem com muito mais frequência. Até porque, para a pessoa que gasta tudo que ganha, qualquer imprevisto que aparecer já significa dívida no cartão de crédito ou até mesmo empréstimos bancários. Então sim, é muito melhor ter uma reserva de emergência do que viver no limite da renda ficando vulnerável a qualquer gasto a mais que aparecer. E se caso você tem dúvidas sobre como funciona a reserva de emergência, onde aplicar e tudo mais, vou deixar um vídeo aqui em cima que falo só sobre reserva de emergência.
Agora, outra obviedade das finanças pessoais é evitar dívidas de consumo. Em resumo, a definição de dívida é a gente assumir o compromisso futuro que pagaremos por algo que adquirimos no presente, sendo muito comum para empresários investirem em expansão do próprio negócio, ou de alguém que quer trabalhar de Uber financiar um carro, ou até mesmo para quem quer fazer um financiamento da casa própria de forma planejada. Por exemplo, dando entrada na casa e buscar amortizar as parcelas do financiamento ao longo do tempo, assim como falo aqui no vídeo acima. Enfim, a dívida é um instrumento para esses casos se for de forma bem planejada e sabendo o que está fazendo. Porém, tem um tipo de dívida que, se todo mundo pensar racionalmente, vê que não faz sentido nenhum no âmbito da educação financeira, que são as dívidas de consumo, sendo basicamente a gente se endividar para comprar coisas que não são essenciais. Ou seja, assumir dívidas muitas vezes sem ter nenhuma reserva de emergência ou dinheiro na conta para comprar algo supérfluo que depois vai se transformar em fatura no cartão ou boleto a ser pago. E principalmente se você ganha pouco. Se tiver o hábito de usar o cartão de crédito para parcelar a maioria das compras que faz e usá-lo como extensão da renda, é fato que uma hora ou outra vai acabar se endividando tendo que parcelar a fatura do cartão ou só fazer o pagamento mínimo. Dessa forma, vai ver os juros compostos contra você. Porque, por exemplo, quando parcelamos o cartão de crédito, a taxa pode variar entre 2% a 4% ao mês, enquanto o empréstimo pode ser de cerca de 5%, 7%, 10% ou até mesmo 15% ao mês. Para você ter uma ideia, uma dívida de R$1.000 a juros de 4% ao mês se torna uma dívida de R$2.000 em cerca de 1 ano e meio, enquanto que uma dívida de R$1.000 a juros de 8% ao mês vira uma dívida de R$2.000 em apenas 9 meses. Isso acontece porque os juros da dívida se multiplicam, com juros em cima de juros, assim como mostra aqui na tela. Dessa forma, quanto mais o tempo passa sem pagar uma dívida, mais ela cresce com juros em exponencial. Então a ideia não é você deixar de gastar com as coisas que gosta e nunca mais comprar bobeiras, mas só comprar quando você tiver dinheiro. E aqui vai aquela outra frase sempre dita aqui no canal: nunca compre nada se não tiver dinheiro. Porque toda vez que gastamos sem ter dinheiro, significa que estamos assumindo dívida para o futuro. E se isso se tornar um hábito, vai acabar com todo o seu orçamento do mês, do semestre ou até do ano. Se quer viajar, se planeje para isso e viaje. Se quer comprar uma roupa nova, junte dinheiro para comprar à vista com desconto. Se quer comprar um celular novo, junte também dinheiro até comprar à vista com desconto. E claro, se não derem desconto à vista e o parcelamento for sem juros, parcele deixando o dinheiro que iria pagar à vista rendendo. Então fique longe